Olá! Olá, Oi, bom dia. Boa tarde aí, bom dia, sei lá. podemos Bom dia, respirar junto? Fazer só uma respirada? podemos. Tá. Podemos. Bom dia, povo. Como que você tá chegando hoje? Tô chegando bem, tô firme, né? É, tô firme. É meio sem alvo a ser acertado hoje. Seria isso. Tô me sentindo bem. Almocei meio corrido hoje, mas tô bem. E você? Como é que você tá chegando? Como é que você tá Eu se não tô sentindo? chegando, eu não tô bem, não. Tá bem, não? Não tô bem, não. Ó, Mas esse não tá bem já tem desde metade de março. Não esse tô não tá bem? bem. Chegou no corpo, você tá sentindo. E É. quando você sente como? Não é nesse momento, era isso que eu ia falar, porque eu ia mudar o assunto para corpo, né? Nosso tema. Uhum. Porque no final da nossa live da última semana, eu ia te perguntar, porque você trouxe a fala de que alguém fala que quando posta algo sem roupa ou mostrando o corpo é questão de carência. E me Nem fez, sempre, não é uma regra geral, tá? Não é é, uma regra- mas era uma, daí me fez refletir, Normalmente, me fez sim. O refletir. que que você... Você sempre se sentiu bem no seu corpo? Eu? Boa pergunta, ótima pergunta. Sim, sim. Mas eu imagino que pela Desde minha vida, pequeno, rapidinho, desculpa, desde desde pequeno? pequeno, desde pequeno, né? Depois de velho, depois que eu fui ficando mais velho, e fazer leitura de corpo, eu comecei quando eu comecei a dançar, né? Fazer leitura não, né? Entender, né? E depois você começa a entender que é tônus muscular, que é tônus, que é desejo, que é flow, né? Que existe muito mais que movimento. A dança me fala assim, ou você vai ou você vai. Então, eu ganhei muita confiança fazendo aula de dança. Eu tive que me submeter a situações que eu jamais, né, estaria, né, se eu não estivesse dançando. Tipo, vai lá e sobe no palco, faz uma apresentação para trocentas pessoas te assistindo. Eu era muito tímido. Aí eu achava que eu dançava mal, achava que eu era, meus movimentos não eram bons, um monte de coisa assim. Mas quando fala de corpo, desde criança. Eu só fui ter conhecimento de corpo porque eu fui para dança. Então, com os meus 16, 18 anos, eu estava um processo de querer saber o que era corpo. Então, lá com os 25 é que eu entendi. Mas eu já havia passado, e com a infantilidade e maturidade que eu tinha com meus 25 anos, eu rasguei minhas fotos de 12 anos, de 15 anos, que eu achava feio meu corpo. Então, assim, ou seja, quando eu estava passando por 12, 15 anos, eu estava cagando para isso. Mas minha imaturidade, eu fui ficando mais velho, mais perceptivo e meu pai crítico, né, meu auto-julgamento começou a ficar muito grande. Não sabia nem o que que era psicoterapia com 25 anos. E lá eu fiz esse olhar para mim. E foi que veio na minha cabeça agora de falar, né? Eu achei feio aquele corpo. Mas é porque eu também tinha um corpo já mais organizado também, né, no mundo, de certa forma. Mas é só isso, só, mas não é trauma nem nada. Inclusive, hoje eu me vejo na minha melhor forma física e corporal. Quando eu falo física, é por conta de estética, né? Mas de consciência corporal,
a clareza das emoções no meu corpo, né? O ressoar energético. Eu consigo perceber quando o chakra não tá, tem algum deles em disfunção, ou quando tá tudo bagunçado. Eu consigo perceber energeticamente a minha relação com o outro. Eu consigo perceber ao dançar quando eu eu tô doando mais energia do que recebendo ou empatando. Eu consigo ver o fluxo de energia no corpo. Mas tudo eu tive que conhecer o corpo primeiro, tá? Senão. Então, a mente e corpo, ela começa a ideia de que cura e autocura vem de conexão corpo, mente, alma. Isso vem recente, no máximo 10 anos atrás que eu comecei. Por mais que eu tenha dançado 25 anos, tive escola de dança 16 anos. E tem 4 anos que eu não danço, ou seja, tem muitos anos, né? Envolvido com dança, só tem uns 10 anos no máximo. Mesmo que eu, olha, eu já era terapeuta corporal, né? Corporal não, me trabalhava com dança terapêutica, trabalhei muito tempo já atuando, eu não tinha essa consciência. Você quer Mas é isso, como eu continuar ou você falei. quer me perguntar? Não, agora eu tô sentindo algo no campo. Não. Você quer me fazer a mesma pergunta que eu fiz para você? Eu quero, justamente porque eu tô Ah, sentindo algo no campo, sou desejo de falar. Inclusive agora que você tá tranquila. não. Me conta se você quiser dividir. Não, na verdade, quando eu era pequena, crescendo, eu me achava feia. Uhum. Eu não gostava da minha aparência, mas eu posso até te contar porque Pode, eu meus estou pais se ouvindo. separaram quando eu tinha 2 anos. E eu sou a cópia física do meu pai. É. E, claro, tipo assim, numa. E eu sabia o quanto minha mãe odiava meu pai. E eu escutava todos os dias. E como uma criança, sabe quando você escuta? Nossa Senhora. Criança. Sei. Então, eu carregava isso. Já escutei muita gente falava: Nossa, você, ela é sua filha também. Nossa, nem parece com você. Para minha mãe, para minha, sabe essas coisas? Uhum. Então, para mim era uma coisa bem desafiadora estar no meu corpo. E eu apanhei muito quando eu era criança. Uhum. Então, eu não gostava. Eu não queria estar no corpo. Você sentiu emocional e corporal tudo, né? E eu ia falar, então, quando eu comecei a estudar as terapias orientais, you're not the body, you're not the mind, you're pure consciousness, você não é o corpo, você é pura consciência. Eu falei, nossa, maravilha. Não preciso de ser o corpo, não preciso disso. Mesmo sentindo tudo, Uhum. e eu falo isso porque quando fui professora de yoga por muitos anos, eu sentia no corpo, mas eu gostava da ideia de que eu não era o corpo. E não precisava do corpo, talvez. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Tipo assim, era uma. Sim. Sim. Olha, que interessante, né? E o A único gente motivo que eu ia tem trazer bom. isso é que eu só comecei a fazer essas pazes com o meu corpo, Ah, ser amiga do meu corpo nos últimos exatamente 8, 9 anos. E nossa, eu falo isso porque, inclusive, nos meus 15 anos, eu não quis fazer foto, nunca gostei de foto. faria lembrar, né? Eu Olha, queria. é foda, hein? Obrigado por compartilhar. Por isso que eu queria trazer isso. E tem uma terapia meditativa do Osho,
que a gente usa hipnoses, que eu facilito, são 7 dias, e uma das falas que a gente usa Hum. é como eu posso, corpo, como eu posso me aproximar de você? Como que eu Aham. posso ser mais amiga de você? E agradecer o corpo, que o corpo está fazendo tanto por nós todos esses anos. E muitas vezes a gente nunca nem agradeceu. A ideia de que a gente precisa do corpo para evoluir, hein? Quando a gente cai essa ficha, a gente sofre um pouco. Eu, eu usei meu corpo praticamente a minha vida inteira, né? Meu corpo. Eu me lembro um dia que eu fui jogar futebol, eu sempre fui muito ruim, e eu fui jogar futebol naquelas, ó, quadra de areia, jogar futebol, quadra de areia num clube, e eu consegui arrancar a capotinha do dedo. Lá eu comecei a perceber a importância do corpo. Ah, sabe a capotinha que arranca assim, do dedão? Eu fui chutar na areia, era tão ruim que eu conseguia achar um chão duro ali e arrancar a capotinha. E eu fiquei uma semana sem dar aula por conta disso, que não dava para calçar um sapato. E ali eu falei, pô, velho, primeiro, bola eu tenho que largar isso. Futebol, esses esportes, as minhas pernas, o meu corpo é a minha ferramenta principal. E lá eu também aí eu comecei a me interessar pro cuidado, né, autocuidado. Mas o meu corpo, ele era simplesmente um burrinho que me carregava até eu começar a ter esses insights, começar a me cuidar, né? E interessante que isso tem a ver com a autoestima baixa que eu tinha também, né? E pegando um gancho no que você falou, né? De como é que por que que desencadeou tudo isso? Que bom que você teve insights e conseguiu chegar a essas conclusões. Eu via eu via meu pai com o olhar, com a lupa do olhar da minha mãe. Então, assim, o jeito que ela olhava ele, ela me fez olhar ele, não só a minha mãe, como todo mundo ao meu entorno. Então, eu, para fazer as pazes com meu pai, né? Eu tive que te desmistificar tudo isso, tive que desvendar tudo isso sozinho, porque ninguém quer assumir a culpa que construiu deixa eu só, eu quebro um negócio aqui. Ninguém quer assumir a culpa que te treinou certinho pra você odiar o outro. E, e sozinho também, eu fiz tudo sozinho. Então, tem todo um movimento, uma construção, né? Que tem hora que eu falo assim, cara, como é que eu tô vivo aqui? Como é que eu consigo chegar nesse lugar? Primeiro é que meu corpo, esse burrinho me carregou, né? A vida inteira ele me fez dormir, repousar. Quantas vezes ele dormiu mal, né? Teve uma época que eu dormia muito pouco e ainda contava vantagem. Eu trabalhava à noite, uma época da minha vida. Então, assim, e dormir de dia para trabalhar à noite era péssimo. Então, eu dormia 4, 5, eu fiquei uns 6 meses dormindo 4, 5 horas. Foi uma fase que eu me senti muito desgastado. E o burrinho tá ali, trabalhando, tá firme, me aguentando. As cachaças que eu bebia. Então, assim, coitado, o álcool arrebenta com o corpo, né? Então, e tá aqui firme, né? Sorte que eu acordei a tempo, mas o corpo, ele é tudo se a gente for olhar, né? Né? E eu A falo consciência. isso porque o que eu sentia no meu corpo, e depois, nos meus 20 ainda arrumei um parceiro que não respeitava meu corpo. Entende? Tipo assim, claro, me mostrando algo que veio desde pequena, sabe? Que Uhum. estava reforçando essa ideia de que eu não era segura no meu corpo. Esse era um objeto, né? E, não, mas eu falo isso porque quando eu fiz a minha iniciação na Índia, eu raspei a cabeça e eu me olhava no espelho, foi a primeira vez que eu estava me vendo, sabe?
eu falo isso. Então, nesse momento ali, uma coisa clicou. E eu comecei a ficar mais e mais à vontade no meu corpo. E eu falo isso porque ano passado no Brasil eu tirei umas fotos com a Raíla, maravilhosa, fotógrafa. E quando a gente estava tirando, eu perguntei para ela, falei assim, Raíla, eu gostaria de ficar pelada. Você tira umas fotos para mim? Você se importa? Daí ela falou que não. E eu tenho essas fotos. E depois eu via, eu chorava tanto, eu chorava tanto. E o que eu sentia foi, eu não sei nem pôr em palavras. É uma coisa, uma sensação que eu gostaria que todas as pessoas que possa ter sentido algo semelhante como eu já senti, possa sentir. Além, foi, talvez seja a primeira vez que você começou a se admirar de fato. É a construção da identidade, né? Foi uma mistura de. Reconhecimento, reconheço que sou eu ali. É, e não foi. Pertencimento veio na minha cabeça agora. Sim, é bem isso. Eu queria muito trazer esse assunto, sabe? De pertencimento também. Você fala toda vez sentir, né? Ah, sentir. O sentir, ele, quando eu sei quando você fala, faz eu aterrar, né? O corpo. E por isso a habilidade criativa sua, né? Que é imagina, para viver nas condições que você viveu, a criatividade sua tinha que ser nível hard, né? Para eu conseguir construir um maravilhoso mundo paralelo. E porque eu não, toda vez que eu me via no corpo, eu também passei por isso nesse sentido. É, eu te falei do tango, né? Quando eu queria dançar tango, que eu não gostava, eu não poderia expressar quem eu era, mas no tango eu podia, né? Então, e hoje tá eu deu volta, deu volta, deu volta, resolvi ensaiar de novo tango, mas é muito legal, a música ela é diferente também. Eu tenho uma grande aceitação também do meu corpo, sabe? Tenho uma aceitação boa hoje. Mas eu não, até um pouco tempo atrás, eu não gostava de me ver dançando. Pronto, dancei, quem filmou, filmou, quem viu, viu. Eu não gostava de ficar publicando, entendeu? Tenho todo um movimento. Quando você falou aí de lá da criança, né, de como é que foi desenvolvendo tudo, e a gente falando do real valor do corpo, né? Mas eu falo isso porque, desculpa te interromper, porque igual você falou, quando você olhou, quando eu estava mais nova e eu olhava foto minha mais nova, eu olhava e falava assim, gente, eu era linda. Eu sou linda. Tipo assim, entendeu o Eu que eu tô vi querendo foto dizer? que Eu você sou postou de. linda. Olha meu olho, olha meu rosto. Mas eu me achava horrorosa. Tipo assim, eu não tô brincando. Tipo, não tem como, eu falando isso, eu não gostava do que eu via no Ah, espelho. O que eu via no trazendo. espelho era como se eu tivesse, tipo, que vai, nossa conversa semana que vem, como se eu tivesse traindo a minha mãe. Isso que eu queria, porque tem gente que tá vendo a gente aqui e não entendeu, é o que eu ia te perguntar. Não entendeu, mas a gente tem que falar do ponto de Era vista isso, era terapêutico e como se eu leitura. estivesse traindo ela, como se eu estivesse E todo dia machucando ela por se você parecer achar o pai bonito, se achar uma seu corpo pessoa bonito. que ela tanto detesta. Entendeu? E Daí eu falava assim, eu sou um constante lembrete disso, tipo, pra mim, hoje eu toda vez vejo que eu te isso. vejo, eu lembro do algoz, entendeu? A hora que ela olhava, aí talvez ela nem sentia isso, mas você faz a leitura com a cognição daquela criança
de que, nossa, eu tô traindo minha mãe se eu gostar do meu pai. E aí, exatamente. Então, era essas duas coisas que, tipo, eu morria de saudade dele, mas eu também não podia sentir saudade. Era uma confusão na mente daquela criança, era uma confusão. Mas eu tava trazendo isso porque eu queria trazer essa parte do corpo, porque tá sendo um processo, tipo assim, esses anos. Eu sou, Você não teve nada a ver com a construção desse trauma. assim, e eu tô só trazendo, tipo, assim, é uma coisa que eu libero, sabe? A gente tá Mas as pessoas liberando. precisam escutar isso, Sanila. Elas precisam escutar porque elas entendem. De outra forma, estava muito no ar. Quando você falou a leitura da sua análise, eu entendi, todo mundo entendeu, e todo mundo que assistir isso aqui vai levar para o resto da vida. Mas isso eu só fui aprender em processos. Esses dias eu chorava tanto fazendo breathwork, que é para me voltar, para me ficar no corpo, que eu faço muito breathwork, ainda sou coach de breathwork. Eu chorava tanto, e na minha mente vinha quantas horas, meses, tipo, mais de 100 mil horas, tipo assim, muitas horas em processos terapêuticos, em processos meditativos, muitos anos de meditação, sabe? Tipo, e eu chorava tanto, tanto, sentindo o que eu sinto agora. Aham, Mas eu não sei, tipo, pra mim, igual esses dias que eu tô muito triste, que eu tô muito e muito feliz ao mesmo tempo. Eu sinto os dois. aham. É muita coisa, mas eu consegui sentir. Se você for pegar o recorte, esse recorte traumatizante aí, que é um trauma a conta gotas, não é um trauma pontual. Se você for pegar esse recorte e vamos colocar como se isso foi importante para sua vida. Ele foi importante em quê? Hoje, traz o que de sabedoria, conhecimento? O que que traz para você de você falar assim, nossa, foi foda e tal, mas eu aprendi e é uma habilidade minha hoje? Ser o observador. E é bom, eu acho legal isso, porque eu tenho uma amiga, quando a gente estava num treinamento lá no Osho, ela falava assim: mas tem quantos observadores? Porque é como se eu consigo ver a dor, consigo ver o crescimento, consigo ver a conexão. Então é como se eu estou observando todas essas coisas que eu aprendi com isso. Você desenvolveu a habilidade da terceira pessoa. Eu não poderia ficar naquele corpo, então eu criei um lugar, comecei a habitar essa dimensão criada, controlada por mim, para eu viver em paz. E aí eu consigo, eu não gosto de ficar naquele corpo, então, nossa, imagina o tanto que você desenvolve, Mas ao a mesmo tempo, empatia. eu não gosto muito dessa ideia, não, porque também, porque são dois conceitos, igual o esquizoide, né, que a gente, Ué, tem que saber, eu sou esquizoidão assim, ó, tenso. desculpa estar rindo, eu não quero estar rindo, mas assim, não é o esquizoide, Mas porque assim, ué. a gente não tá Mas eu não fugindo, nós preciso estamos estar lá. aqui. O dia que eu descobri isso, o dia que a Simone me contou isso, eu falei assim, que porra é tal de esquizoidão estranho? Eu sou um esquizoidão mesmo, cabeçudão, me vi um ETzão. E E assim, para aqueles que não estão aqui, preciso o olhar, a gente precisa esquizoide é uma olhar. das nossas primeiras, o que a gente forma primeiro, nos primeiros Ah, meses. moço, eu tenho carteirinha disso. Não, eu Sou tenho de registrado. todos, eu tenho de todos. Se a gente olhar, tem de todos. Eu tenho todos. Mas você imagina, eu criei o maravilhoso mundo do Bob. Eu acreditava que a Xuxa vinha realmente daquela nave lá e até o dia que ela pegou fogo a nave. Eu estava assistindo aquele episódio. Então, eu falei, gente, acabou nossas brincadeiras de criança. E eu já era moleque, já grande. Então, eu tô falando assim, acreditar em tudo, ingenuidade, tudo, mas tudo isso ainda faz parte da construção da personalidade. E eu sou muito grato, tudo, tudo, tudo.
Eu não posso, eu tenho que olhar, reconhecer que foi danoso pra caralho, mas o que que eu aprendi com isso, né? E aqui, daqui pra frente, né? Sim. E vez em quando vai sim, vai sentir dor, de vez em quando a gente abre processos na gente, assim, do nada, você acordou num processo assim que você vai, meu Deus, como é que eu abri esse processo? Eu tava dormindo, tem que começar, não tem controle. E olha, eu só falo que vem pro raso o que algum dia estava no fundo. Mas você me perguntou umas coisas que eu aprendi. Sim, vai falando. Uma, não é qualquer pessoa que toca meu corpo. Tem que Não ter, é. Para mim é tem que ter muito precioso. Eu permissão, tem que ter falo muito. isso, é isso que eu ia falar, uma coisa que eu aprendi, porque Parece que travou aqui. Você eu, parou mesmo. não, eu que parei mesmo. Falei assim, uai. Eu parei, fato. Falei, uai. Faz parte, viu, gente? Faz parte. Que é o delay. É porque nós vamos chegar também mais para frente nos temas, Ah, sexualidade, essas coisas. continua. Da Mas onde você para parou? mim, eu aprendi. Você fez um stop também? Não. Ai, ai. Continua. Keep É mais going. isso, é o corpo, sabe? Eu aprendi eu mesmo, sabe? A gente, sabe, eu tocar meu corpo com gentileza. Eu comecei a fazer amizade mesmo, Com você primeiro. muita. Eu fazia uma brincadeira na turma de dança, né? Na aula de dança, que muita gente chega doente, né? Doente. Assim, doente mesmo. Muita gente chegava na dança adoecido, né? Na aula de escola de dança. Eu sempre recebi muito bem todo mundo. E aí eu fazia assim, vamos fazer nós dois. Eu falava assim, estica os braços. Aí você estica os braços daí também. Estica o braço aí. Quem tá assistindo também estica aí. Aí você abraça assim você mesmo e se beija. E fala assim, me amo. Rapidão. Tem que ser rapidão, pode soltar. Porque você não tá acostumado a falar que se ama, então Ah, calma. eu Não, falo muito. eu tô falando no grupo. Ah, Quando não, eu, mas eu também, quando mas eu assim, a falava, gente todo tem mundo eu gente. falava assim, me amo. Aí todo mundo falava Nossa, rápido. Aí eu já falava, eu tô falando, fala rápido porque ainda não tá acostumado. A partir de hoje você vai estender. E aí, sim, né? Você via pessoas falando assim, gente, mas eu nunca falei que eu me amava. Eu nunca me abracei. Você vê, era assim, muita gente. nossa, isso é o que eu ia falar. A amizade, o carinho que eu passei a ter no meu corpo. É coisas, sabe, coisas tipo, antigamente, quando eu era nova, tipo, eu detestava passar creme no corpo. Porque eu falava, ai, prega. Hoje em dia, é meu momento de prazer. Realmente, é quando eu passo meu creme no corpo, eu sinto. Se É tocar, sensacional. saber que Exatamente. um braço, um peito, um cabelo, um nariz. Aí teve uma época que eu fiquei me tocando muito, massageando, né? Aí eu Sim. falei, gente, vocês não lavam o popô, não? Você não põe a mão, você não pega no seu popô, não, quando você vai tomar, porque vocês têm vergonha de pegar na sua própria A gente tá bunda. falando de bunda ou Corpo, tudo, reconhecer sim. o corpo. E a gente tem mais Você falou facilidade, toca popô, tipo, é bunda, né? popô. É, E é não o é porque glúteo. eu O fazia, glúteo. não, você não tem noção minha aula como era cômica, né? Assim, eu reunia, abro as mãos, né? Então abro a mão, agora pega um lado da bunda, assim, do glúteo, pega o outro, aí o povo morrendo de vergonha, vai morrer muito de vergonha de fazer aquilo. É isso. Agora aperta. E a pessoa apertava e todo, uns rindo sem graça e o povo com vergonha. E eu falo assim, gente. Você tá com vergonha de pegar na sua bunda, então quer dizer que você nem lava o popô, não, quando você vai tomar banho? Você Mas nem é passa a isso que mão eu ia lá, não? falar. A gente esquece, né, de sentir isso. É um banho consciente que eu falo, sabe? Se você vai lá e faz igual a máquina, não presta atenção, você fica longe. Já viu a terapia
do vaso que a Simone já falou? Você ficar na realidade? Você Ah, sente o frio do vaso, você sentou lá, aí você presta atenção no frio. Aí de você sabia repente, que isso é muito importante para mim? ué, É pra todo mundo, muito igual. Eu tô pra mim. sentada aqui conversando com você, de vez em quando eu tenho que sentir, tipo, a minha calça na minha pele, daí eu sinto aqui, eu tô com as minhas pernas cruzadas, daí eu sinto aonde que o pé tá pegando no meu bumbum. Nossa, pra mim é super importante. Só lembrar a Simone que um dia, depois do dia que ela falou isso, eu nunca mais caguei normalmente. Nunca mais fiz o número 2 normalmente. Depois não corta o caguei. Ó, de novo. Não precisa cortar, não, a gente Então, fala cocô, xixi, é. bunda. Mas eu sei que assim, até hoje, quando eu sento lá, eu lembro da terapia. E aí, mas na hora que bate na água, assim, que às vezes espirram umas gotinhas no popô da gente, né? Sentir o Ah, então calor, por sentir o... isso, eu ia perguntar se o popô era bunda ou cu. Não! Não! Gente, desculpa o Nem, palavreado. nem Não, mas assim, essa. anos. A gente Todo fala mundo anos. entendeu. Gente, vamos cortar essa parte. Só ela que a gente Não, mas assim, eu foi quero fácil, porque não normalizar. Não, mas eu entendeu. também quero normalizar a gente falar as É, partes do corpo. Peito, pinto, vagina. Eu quero normalizar falar isso. Porque é normal, é parte do nosso corpo. é Não é, normal. E não é que horror tá falando isso. É o parte do próprio nosso corpo corpo. é o que. E principalmente, pega, por exemplo, às vezes, você imagina o tanto que você falou que não passava creme. E às vezes você fica assim, a gente deixa de ter higiene pessoal quando você não gosta do corpo. Passa por um processo, a gente esquece até da higiene pessoal. Então, Sim. é complicado, assim, cada um é cada um, mas o caminho ele existe e é um caminho mais real, trazer a gente para a realidade, né? E assim, eu queria também trazer aqui, sabe? Porque uma coisa que eu aprendi muito no. Eu morei 20 anos nos Estados Unidos. Eu falo isso porque lá eu aprendi algumas coisas que lá não se faz, não se faz. O quê? Mas no Por exemplo? Brasil ainda se faz muito. E é uma coisa que eu penso comentar no corpo de outra pessoa que a gente não é próxima. Nos Estados Unidos Exemplo. não se faz isso mais. Você não vira para uma pessoa e fala: "Ah, você emagreceu, você engordou, você tá isso, você tá aquilo". Inclusive, porque em vez da gente elogiar dessa maneira, por que não virar e falar: "Nossa, você tá tão bem, você fez alguma coisa?" E abrir o espaço para a pessoa compartilhar. O que que é compartilhar? Porque teve uma época que eu estava bem magra, foi uma das poucas vezes, mas eu estava num relacionamento super abusivo para mim, eu estava muito mal, não era uma coisa boa. E quando às vezes eu também tô mal e às vezes eu engordo um pouco, eu não quero ser comentada nisso, sabe? Tipo, o que eu tô querendo trazer é parar disso, elogiar de uma outra maneira. Uhum. Então não posso falar que você é bonita. Ah, você pode falar que eu sou bonita. É, porque a Você foto que também, mas assim, eu já te falei você também, postou você é uma um foto. gato. Obrigado. Eu Então, sei. vamos elogiar um pouco mais? Posso te elogiar Vamos. mais? Eu vi você numa foto de 10 anos, que você está postando umas fotos. Aham. 10 anos, 7 anos, retrospectiva, umas fotos. Aí você, quando você me fala que você se via feia, eu falo assim, gente, o que que é, né? Assim, a identificação, né? A autoidentificação, a identidade. Provavelmente você estava em todos os lugares, menos na sua identidade. É difícil, né? Nossa, como eu tive dificuldade de saber quem eu era. Eu já me senti em algumas situações.
eu permiti isso. Hoje em dia eu não permiti isso. E eu falo isso que eu já senti isso vindo da minha família, até meu avô mesmo, meu tio, eu já senti algumas falas dele como se eles estivessem querendo me anular. Ah, é? Oh, sim, sim. Mas Me- lembrando que eles têm o estilão deles, assim, Sim, muito claro, eu não tô rústico. defendendo, não. Tipo, eu não tô culpando ninguém, não. Eu tô falando falas. Mas Uhum. hoje Você pode, eu não vou me pode, permitir ser anulada. Eu me mas vejo. acontece o tempo todo. Você pode dividir algumas dessas falas? Posso, posso. Algumas vezes que eu fui pedir. E o pior é que eu sei que vem de um lado. Eu consigo ver o lado positivo de quando eu for pedir ajuda para ele e ele falar assim: não, você não precisa da minha ajuda. Eu não Ah, me é? preocupo com você. E eu Olha, tô assim, por favor, preocupa comigo, porque se eu não tivesse aqui comunicando, é porque eu tô precisando. eu cheguei no Não, meu você limite, se vira. eu tô no meu limite, por isso que É, tô, e não foi só uma vez, eu já alguns momentos. E eu falo isso, assim, hoje em dia, igual eu tô falando isso porque eu tô tentando encontrar as palavras. mas, Eu comecei, foi aí que estava reforçando eu desvalidar o que eu preciso. É isso que eu queria chegar. uhum. Como se todas as outras pessoas podem ser apoiadas, ajudadas, mas eu não preciso, porque eu sou forte, eu consigo de resolver isso sozinha. Olha, eu tô começando a aceitar que você não consegue resolver sozinha tudo. Não, Vende muito bem essa imagem dessa pessoa que dá conta de resolver sozinho. não, e é isso que eu ia te falar, mas é isso que eu tava. Tá, vou ter que trazer minha parte macumbeira também aqui na história. Ela foi boa. A gente fazendo, tô trabalhando muito com fazendo os ebós, trabalhando igual nesse último ritual de Exu. Teve o ritual de Exu, de Egungun, mês de março foi Egungun de novo, que é muito trabalhando essas coisas de ancestralidade. Mas o que tá vindo muito forte para mim é que eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Ótimo. E assim, a minha, eu, às vezes essas falas do meu avô, do meu tio, até minha mãe já me falou umas coisas. Você sabe que nesse lugar você não vai encontrar, sabe? Tipo assim, as falas, eu sinto atacada. Eu me sinto atacada. Então eu estou usando toda a minha energia que eu tenho para me proteger, Aham. para proteger a minha criança, que eu falo para ela, calma, eu sou adulta aqui, eu tô te segurando, mas eu tô, sabe, cansa. É. Você foi falando, eu fui vendo a sua criança embaixo de uma árvore bem linda, um lugar bem protegido. Tá, ela tá, tipo assim, ela tá protegida e ela sabe que eu tô aqui do Isso. lado dela, não, ela tá protegida. Eu tô achando que você já encontrou essa criança há muito tempo, mas ainda não acredita piamente que encontrou ela. E Nossa, encontrei você demais. hoje talvez sinta muito mais, tá sentindo uma necessidade exagerada de cuidar dela, que ela já tá boa, tá bem. Tá, ela tá boa, mas Bom, é isso que eu tô falando. você quer se sentir útil para sua criança também. Não, não é isso. Nossa, pelo amor de Deus, não é isso, não. Ai, que bom. Não é Que isso, bom. não. É, tem coisa que não dá pra trazer aqui, Não mas precisa. Não precisa, não. Deixa para uma porque não é próxima. sobre mim.
Se fosse É, sobre mim, eu podia trazer, mas quando é sobre outra pessoa, não. mas olha, que bacana você dividir, né? Contar isso. E deixa eu te falar, você viu a foto que eu postei ontem? Uma foto eu no No parque. parque, de boné para trás, Todo porque a gente. gato. Era bem Ok. bonito. Ah, obrigado. Bem bonito. Me sentindo hoje. Ai, meu Deus. Deixa eu Pode respirar. sentir mesmo, merece. É, tem uma fala por trás de uma menina, esqueci o nome dela aqui, eu adoro ela. Que ela tá falando sobre quem vai criticar a gente são pessoas que. Pessoas boas, bem, tão melhor que a gente, não vai criticar a gente, porque eles não têm tempo para isso. Sempre vai ter alguém que vai fazer questão de não te validar ou querer te diminuir. Por mais que você seja o melhor do mundo, vai fazer. Parece que tem gente que vai perder tempo com isso. Os ataques são assim, né? Eu vejo obsessores e obsessores, assim, me atacando muito, 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 muito. Eles estão perdendo o tempo deles, sabe? Eles estão perdendo o tempo deles. Eles podem conseguir me atacar, me atingir, fazer eu sofrer, um monte de coisa. Tudo bem. Eles conseguiram, né? Vencer o campo, quebrar minha proteção, sem problema nenhum. Não tem, eles estão fazendo o que eles acham. Só que quem está perdendo são eles. Eu estou acordando e começando meu dia e vivendo meu dia como se fosse o último, muito bem vivido, sabe? Sempre com a mesma fala. Algo de bom vai acontecer comigo e algo de bom vai acontecer através de mim hoje. Senão, não tem um dia bom. Entendeu? Aí, na pior das hipóteses, dá lá 9 horas da noite, eu acho que não sinto que eu fiz algo bom pra ninguém. Eu vou lá no bar, na distribuidora que tem do lado, lá assim, dou um abraço num bêbado de alguém. Falo, gente, dá um abraço hoje. Aí o cara, nossa, tá precisando de um abraço. Aí eu volto pra casa e falo assim, nossa, mas o abraço, entreguei o que eu falei que ia entregar, algo de bom pro outro. Então, a gente vai receber ataque o tempo todo, sim. E, E aí, por mais que a gente como diz, né? Como diz uma vez um mentor espiritual, né? Fala pra mim assim, falou assim, cara, você é besta, você não me dá paz, moço. Para de se colocar em risco também. Aí foi um dos primeiros momentos, né, que eu escutei claramente, cara, para de pôr a mão no cumbuco dos outros, para de salvar os outros. Porque quando a gente tá salvador demais, na época eu salvava muito, você quer entrar no lugar onde você não é chamado e ali ser atacado, sim. E você imagina. Ei, mas como já sofreu meus guias, né, meus amigos da espiritualidade, como eles já sofreram para me tirar dos transtornos, né, para me levar para casa, às vezes bêbado, quando eu era mais novo. Eu achava que a bebida do mundo todo ia acabar. E já aconteceu de eu ficar sair do serviço e engatar no bar, e no outro dia, 7 horas da manhã, eu tô lá trabalhando de novo. Nem dormi, não, eu fui direto do bar para lá. Então, assim, olha que negligência. Mas eu era moleque, né? 19 anos, 20 anos, não tinha energia, né? Para aquilo também, não tinha consciência. nossa, Quantas vezes a gente já foi livre, né? Esses caras trabalharam muito. E, ó, tem uma coisa que eu sei é que esse corpo aqui é a garantia e a oportunidade que a gente tem de ganhar tempo de evolução. A gente não evolui no plano espiritual. A gente evolui nesse corpo aqui. No plano espiritual, a gente se prepara, pode ajudar alguém, mas a garantia de evolução é nesse corpinho. Então, assim, hoje eu amo meu burrinho, eu escovo ele, eu corto a crininha dele, corto as unhas dele, põe uma ferradurinha para ele não machucar muito os pés. Não levo ele mais em atoleiro, eu não levo esse corpo mais, esse corpinho desse burrinho. Eu não levo ele onde tem muito espinho mais. Ele sempre anda nos trilheiros, nas trilhas limpas. Eu não deixo o meu corpinho pastar em qualquer lugar. Entendeu? Eu não deixo o meu corpinho cruzar com qualquer pessoa, com qualquer outro burrinho, né? Não deixo, não deixo. Então, isso é cuidado, burrinho. Cuidado, meu povo. Eu falo burrinho porque ele foi muito obediente a vida inteira. E agora eu tô deixando fluir para ele tomar também liberdade de agir, de ser ele mesmo, de sentir ele. Então, não é pejorativo chamar meu corpo de burrinho. Tô falando assim, pode ser.
É só uma Usa as analogia. palavras, não, você usa as palavras que para você faz sentido, tipo, Faz sentido e que isso é é bacana, né? É bacana. Então, nossa, quando eu vi Shrek a primeira vez lá, eu era moleque, criança, tá, criança não, né, gente? Mas Shrek passou tem 25 anos, eu já era grande, já grandão, adulto, né? E eu assistia e eu lembro do burrinho do Shrek, falei assim, nossa, é o meu corpinho, eu sou, o meu corpinho é igual o burrinho, o burro do Shrek, né? O corpo, né? Aquela aparência lá. Mas é isso, eu consegui chegar até aqui e teve muitas intempéries, mas nossa, como teve coisas boas na minha vida, mais boas do que ruins. eu, você começou a falar da espiritualidade, eu comecei até a ficar emocionada. Eu não estaria, tipo assim, eu agradeço onde eu tô hoje, muito, meus guias. Nossa, meus guias, que isso? Por Até que será hoje. que eles fazem isso pra gente? Por que eles fazem isso pra gente? E eles fazem com amor, eles não estão pedindo nada em troca. Mas assim, Mas eu por que recebo eles umas fazem isso bronquinhas pra de vez em gente? quando. Será que eles não querem que a gente realize muito, 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 muito? Pergunta para eles. Tem uns que não. Tem uns É. que não é de troca, tem uns que só fazem por amor. Tem um que Mas fala assim, desgrama, você tem que seguir, você tem que entregar o ser, aproveita essa vida, entrega. Quando eu tô saindo do rumo, sabe? Ele fala, eu, entregas importantes no mundo. mas meu corpo, quando eu comecei a treinar há 15 anos atrás, pesado, que eu gostava. Eu começava a ver, E te aterra também, né? Treinar aterra a sim, gente. mas quando eu via, eu sentindo, às vezes eu estava me sentindo tão fraca por dentro Aham. e eu sei que começa por dentro, o sentir forte, É, você mas para percebe, mim me mas você ajudava a sentir forte para acreditar e sentir que eu sou forte. Então Simone fala que pode, desculpa te cortar, fala. eu comecei a conectar tudo junto. Daí a força por dentro começou a crescer, a resiliência, a vontade de continuar. Porque muitas vezes a vontade de desaparecer, de sumir, A leitura que eu tenho com relação a treino é que eu tinha tanta raiva, que se eu expressasse a raiva com a estrutura, estrutura óssea, muscular, o esqueleto que eu tinha, eu ia me machucar se eu fosse expressar a raiva que eu tinha. sim, Então, a raiva contida que eu sempre guardava, né, assim, foi acumulando, né? Então, quando eu comecei a aumentar a massa muscular, a usar a força, eu achava que eu também estava expressando a força, né, a raiva no exercício, mas não é. A gente, força contrai, né? diz a Mas eu minha ganhei uma terapeuta, parada, eu diz a ganhei minha uma. terapeuta, assim, eu expresso muito raiva nos meus processos terapêuticos. Eu faço muitas meditações que expressam raiva. Ela fala que na musculação, que eu estou expressando é um pouco da energia sexual minha. Não, no meu caso, é Eu estou ganhar expressando força. no meu caso. Porque Aham. assim, eu tenho, tipo, que eu falo, às vezes eu fico, tipo, Mas expressa sim, dependendo do olhar da pessoa, eu te olho de outra forma. Mas tem homens que vão olhar e vai olhar realmente só a parte sexual. não É tô falando de interessante? homem, não, tô falando eu. Porque a Aham, energia sexual que nós temos no corpo, ela de alguma maneira ela tem que sair. sim. Relação sexual com consentimento com outra pessoa, masturbação. E às vezes, quando eu não tô fazendo nada, eu pergunto para ela assim, nossa, por que que eu não tenho essas necessidades? Ela fala assim, você tá gastando isso tudo na academia. Não, a academia, para dar vazão, é a melhor coisa que É tem, isso né? que eu tô falando, eu não tô falando da Porque, outra pessoa, não. Que você falou, ah, as pessoas. porque a Não, gente também a precisa. vazão dessa energia. Precisa, porque senão sai fazendo merda aí também, todo mundo. Eu controlo muito a minha energia, é lá também. A só falando assim, no meu processo de musculação,
de querer ganhar, eu precisava ganhar, eu entendi que eu precisava ganhar massa muscular. Quando eu tive muita massa muscular, eu consegui socar as coisas. Com a raiva que eu tinha, se eu socasse com aquele esqueletinho que eu tinha, eu ia me machucar, entendeu? Então, assim, para eu começar a liberar no grito, né? Só grito não adianta, expressão, pancada. Eu precisava ter estrutura muscular. E aí, malhando, eu fui ganhando isso e ó, também ganhando habilidade, né? Força, potência de me expressar. Eu não sabia me expressar. Aí eu dava um soco devagarinho, devagarinho, até eu começar a acertar com força, até para não me machucar, entende? Hoje, por exemplo, eu faço perna. Tem 3 anos que eu comecei a falar, agora eu tenho, contratei personal para aprender. E já tem 2 meses que eu tô sozinho malhando. Caramba! É muito louco malhar a perna do jeito certo, organizado, respeitando, saber respeitar a força, que tem dia que você tá com raiva mesmo. É perigoso se lesionar, então é uma coisa muito melindrosa. Eu acho que dos exercícios mais perigosos é o de perna mesmo, se lesionar joelho, né? Essas coisas. Assim, eu treino tem mais de 15 anos e até hoje eu ainda não machuquei, mas assim, eu sou muito consciente com essas coisas. É, Ué, a consciência, eu tive, se não fosse com o personal, eu tinha me lesionado todo. Hoje eu faço. Quando eu acabo meu treino assim, de perna, principalmente, eu falo assim, nossa, valeu a pena ter consciência corporal. Agora você fala, mas como é que um cara que é bailarino 25 anos, ele não tinha consciência corporal? Uma é coisa é você diferente. saber, uma coisa é você ter perna e saber que tem perna. Outra coisa é você ter a perna e saber usar a perna. Então, assim, é extraordinário. Toda vez que você presta atenção no seu corpo, você está se amando. Então, Sim, quando eu estou prestando atenção num supino, por exemplo, quando eu estou segurando a barra aqui, nas costas, né, para fazer um agachamento, por exemplo, aqui, eu estou concentrado totalmente em mim. Não tem como eu ficar pensando em outras coisas. Então, na pior das hipóteses, quando a gente está treinando, a gente está olhando para a gente de alguma forma. Eu não estou em nenhum lugar, eu estou ali. É aterrar totalmente. sim. Quando eu faço o agachamento, por exemplo, eu percebo claramente eu vindo para a realidade, porque você colocou um peso falando assim, fica aí, E né? assim, e Esse nós é seu vamos lugar. falar, vamos fazer mais para frente um falando também de novo mais sobre o corpo e musculação. Mas me Vamos, conta, como que você está saindo agora? é resolvido, não é? Sim, mas antes de falar como eu tô me saindo, eu também vou convidar quem assistiu até aqui agora, coloca aqui embaixo como que você tá saindo, como que você chega, como você tá saindo. Antes de fechar, eu Conta também pra quero te perguntar gente. uma coisa. Eu quero que a galera continue se manifestando, que está sendo bom, né? Do jeito que eles conseguem, quem tem interesse. Tem uma cliente minha que falou que assistiu, pediu para assistir, ela falou que achou legal. Diz ela que vai ver todas as lives, não sei se ela já viu. Ah, É, quero te perguntar uma coisa que me veio agora, assim, nos últimos segundos do segundo tempo. Você falou que em março começou a ficar meio, né, triste. É triste, eu não sei como é que isso vai dar, né? Começou a ficar mais doído as coisas. Eu quero saber se hoje que você falou, depois que você falou isso, você abriu, tocou de certa forma no assunto, não sei. Hoje mexeu muito com a minha energia, eu acho que mexeu com você também. Você tá saindo bem resolvido só da live? da live eu Ou tô, mas é ah, mais, então mais, mas é o que eu deu quero uma trazer. deu uma configurada do episódio, que eu não sei o que que é, É, não, mas do recorte, na verdade. é que tá vindo mais clareza sobre coisas e você falou, tipo, eu trouxe a raiva. Para mim, a emoção que eu não podia muito sentir na minha vida crescendo era tristeza. Olha, Então, essas últimas semanas, eu já fiz isso muito nos meus 20 anos, as meditação, ficar com a minha tristeza. uhum.
permitir. Então é mais isso. Entende o que eu tô querendo dizer? Só que pra Sim. mim, o que é Olha, bom, eu você vê vai que ficar já deu, deixa ela embora. tá aí alongando um pouquinho, mas é porque igual hoje, ontem eu chorei, fui dormir chorando, escrevi uma carta à noite, tipo, desabafo. Acordei chorando ainda, até que alguém virou pra mim, me contou que estava indo treinar. Uhum. E eu falei assim, deixa eu trocar de roupa e treinar, porque eu sei que eu vou ficar me sentindo melhor depois. E fiquei Mas, melhor é. depois e me veio uma ideia, um convite que eu vou fazer, inclusive no Instagram, depois que o meu Instagram desconectou, porque eu vou fazer um challenge, um desafio nas próximas 3 semanas. Eu quero que você participe também, se você sentir de participar. É um Alguém já, challenge. alguém já se inscreveu? Não, é um challenge ainda. Eu vou fazer durante 3 semanas, mas a intenção é fazer o ano inteiro. 5 coisas que eu não tô fazendo nessas últimas semanas, que eu tô meio triste, Uhum. mas que eu quero. E são coisas que eu sei que me fazem bem. Esses dias eu não tô nem bebendo água direito, sabe? É coisa simples. Uhum. É minha água que eu não tô tomando direito, é meu cardio que eu não tô fazendo, que eu sei que me faz bem, sabe? São diminuir a cafeína. Eu coloquei 5 coisas. E eu quero melhorar a minha parte financeira, que é eu não vou comprar nada por um bom Uhum. tempo. Então são Ótimo. 5 coisas, mas até o final de 21 dias eu quero ter 15 coisas que eu vou Nu, adicionando. Que eu vou adicionando, mas assim, eu vou começar com 5. Eu vou comprometer com 5 coisas. boa. Porque, ai, me fez tão bem ir na academia. Ou eu não ia hoje. Porque quando eu falo que eu tava chorando, eu não tava bem. Mas eu fui. Foi e tá aqui. Ai, tem hora que literalmente é matar um leão por dia. E tá tudo bem, amanhã você não vai precisar matar nada, talvez você já acorda flutuando. Tem E eu dia te que você. falei, eu pensei em cancelar nossa live, mas eu Tem, falei, tem dia que. Tem não dia que. vou. Tem dia que a gente pode cancelar também. Não, Mas mas assim, tem a dia gente pode. que vai acordar bem. Tem que reconhecer as emoções de quando você acordou. E que é um dia, é mais um dia. E vamos trabalhando e vamos crescendo. Eu acho que o importante é muito difícil chegar nesse ponto que a gente está conversando do nosso assunto. Mas se a gente puder acrescentar para alguém com esse bate-papo aqui, que é muito saudável, eu acho, E eu queria, e faz era essa que era a diferença, né? intenção que eu queria trazer quando a gente começou as lives, não é trazer muito masterclass, mas é trazer experiências é trazer coisas concretas que estão acontecendo que pode aplicar, porque muitas vezes quando a gente vê exemplos ou coisas que estão acontecendo com outra, a gente consegue reconhecer na gente. Para mim ajuda muito. Ó, você falou, mas deixa para a próxima live mesmo, para o próximo encontro. Ixi, mas eu já tô pensando em as coisas que eu vou juntar também. Mas coloca meu nome na inscrição aí já. Vamos fazer Ah, é? parte. Então tá, eu vou ainda, é porque, tá. Gente, vamos finalizar por Tchau, aqui, senão como a é que você gente está fica aqui. sentindo? De fato, de Beijo. fato. Como é que você está sentindo de fato? O que você está sentindo agora? De fato, tá bem? Agora eu tô Tchau, bem. tchau, obrigado. Agora eu tô bem. Agora eu Então estou. tá bom. Beijo. Essa boquinha de peixe aí, tchau.